Né? Então a primeira parte que nós temos são as extensões. Então quando você instala o GeoAnalytics, ele vai, dentro do ClickSense, ele vai abrir uma parte de extensões, como se fosse uma extensão tradicional que a gente baixa lá do ClickBranch, ele vai abrir as extensões do GeoAnalytics. E essas extensões, daí você possui lá o mapa, você tem o heatmap, você tem o pinning, você tem várias funções, o bubble, que você consegue utilizar no desenho do seu mapa. Só que isso é a parte da visualização. Para tudo acontecer, você precisa do conector. Então, o conector é aonde você, dentro lá do seu script, você vai utilizar esse conector para executar as funções que você deseja realizar. Por exemplo, eu quero fazer aquele cálculo lá de 5 minutos de carro de um determinado ponto. Então você vai abrir o conector, lá tem uma opção Travel Area. Aí você começa a escolher os seus parâmetros. Eu quero o carro, 5 minutos, eu quero usar o ponto das lojas, que é latitude e longitude, eu quero que ele calcule essa mancha a partir de 5 minutos. Então ele vai gerar essa informação, vai gerar uma tabela que eu vou utilizar dentro das minhas extensões para fazer o desenho. Então o conector e a extensão, eles trabalham em conjunto, né? O próprio GeoAnalytics, ele tem uma série de funções, né? Então aqui a gente viu uma em particular, que é a intersecção também. O que é a intersecção? A intersecção, se eu quisesse, por exemplo, fazer um desenho de 5, 10, 15 minutos, eu consigo fazer com que essas áreas elas sejam interconectadas, e dentro dos meus cálculos, se eu fizesse uma seleção, ele considerasse como se fosse uma área única. Então eu estou fazendo a intersecção de dois desenhos que eu desenvolvi dentro do meu diagrama, né? Por exemplo, lá no caso das lojas, quando eu fiz o do IBGE, então eu tive que fazer uma intersecção com os dados das lojas. Então todas essas funcionalidades, elas estão disponíveis dentro dos conectores e da parte de visualização. O próprio mapa também é uma extensão que está lá dentro. O cálculo de rotas, né, que a gente não cobriu aqui, mas ele consegue desenvolver, né, essas travel areas, que são as distâncias, cálculo de rotas. Então eu quero ver qual é o caminho, né? A gente tem visto muito interesse de empresas que gostariam de calcular ou de verificar a distância do técnico até um determinado ponto para atendimento de um chamado. Foi otimizado, não foi? Aí que a gente utiliza aquelas regras do TomTom. A parte de localização e finalmente o geocode. Então esses são os elementos que fazem parte da solução, né? Agora vamos olhar particularmente para cada pacote, o que vem, o que não vem e como é que se deve oferecer. Então, qual é o primeiro e o pacote mais simples? Quando a gente fala lá do ClickSense, o GeoAnalytics, o que engloba o GeoAnalytics? É isso aqui. É uma solução 100% hosted, que você possui os mapas, tudo que a gente comentou aqui, né, localização, roteamento, só que ele está todo na nuvem. Quando você usa aquele conector, o conector ele vai, né, utiliza a informação que tem lá na sua base, mas ele faz os cálculos todos lá dos 5 minutos de distância, ele te devolve uma tabela, ele gera uma tabela com o cálculo que ele fez na nuvem e traz o resultado para você. Então é uma solução 100% na nuvem. Quais são as limitações que o GeoAnalytics possui? São essas daqui, né? Então eu consigo fazer uma carga limitada, por assim dizer, do volume de dados que eu consigo colocar. Então eu consigo carregar 20 mil linhas, eu posso fazer o cálculo de 100 rotas, eu posso buscar a mesma quantidade de pontos na minha tabela, que são os lookups. Seriam, por exemplo, eu quero pegar um dado de estado. Então, nem sempre você vai precisar de latitude e longitude para tudo. Então, se você tem uma cidade, você tem um estado, ele já tem isso dentro. Eu quero ver os aeroportos do Brasil. Ele já tem, você põe só o nome lá, ele já acha para você no mapa essa informação. Então, tudo isso está integrado aqui. É importante dizer também que na parte de mapas, os mapas eles estão dentro da solução da Click. A gente não dá um salto para fora aqui para buscar informação em terceiros. Estão todos localizados dentro da nossa solução. Já é nativo. Já é nativo. Você só vai precisar, eu quero integrar com o mapa que é do Google, lá, que tem um endereço do Google, etc. Você pode, dentro da aplicação, você aponta que você quer carregar aquele mapa, né? Qual que é a situação aqui? Sempre em mente
que você precisa ter a conexão Wi-Fi lá, o servidor tem que estar na rede, etc. Se eu não estivesse aqui na rede, eu não conseguiria carregar o mapa. Por quê? Porque eu estou usando uma solução toda no cloud. O mapa não está local na minha máquina, né? Então, quando eu fui acessar, eu usei da internet para poder acessar esse mapa. A gente já vai chegar numa solução que tem o Local Map. Aí, se vocês olham lá, existe o GeoAnalytic Plus. O que o Plus faz? O Plus, ele adiciona um módulo local, onde eu não tenho tudo mais na nuvem. Eu tenho uma parte no meu site on-premise, que ele permite eu realizar mais cálculos, utilizando os recursos da máquina, fazendo com que eu aumente a capacidade de informação que eu fosse buscar no meu mapa, ou dados de rota. Mas muitos dos dados dos cálculos geoanalíticos, eles são realizados no servidor. Então, para que serve o Plus? O Plus serve para clientes que queiram aumentar ou estender a capacidade de processamento aqui dessas funções. E outra situação, só terminando aqui, o cliente que queira usar, como eu mostrei, o AutoCAD, os mapas que são dele, aí ele precisa ter o Plus para poder utilizar essa funcionalidade. Então, o Plus é um add-on do GeoAnalytics. Você não pode vender só o Plus, você tem que comprar o GeoAnalytics e comprar um adicional, que é o Plus, para ganhar essa funcionalidade extra. Essa era a pergunta. Eu não posso. O Plus não é um pacote por O Plus não engloba o GeoAnalytics, ele é um adicional top em cima do GeoAnalytics para oferecer essa funcionalidade. Rodrigo. Só uma pergunta na prática. Aquela que você fez para aquele cliente do Rio de Janeiro lá. Não. Eu venderia só o GeoAnalytics. Só o GeoAnalytics, Legal. No caso de específico, se eu tiver uma transportadora, por exemplo, que tem 100, 300 carros na rua, cada uma faz 10 entregas, são 3.000 entregas. Eu posso entregar para ele só as localizações e ele cria as rotas para cada um dos 10 caminhos. Cria. Ele tem as 10 rotas. Ele tem essa funcionalidade de criar as rotas para você. Aí você pode escolher a rota mais rápida, a rota mais eficiente. Ele tem uma série de opções dentro da... Mas aí eu estou no meu carro, eu quero dizer 3 rotas. Eu consigo botar 3 rotas no meu GPS ali tranquilo. Agora tem 300 carros, eu vou ter que fazer 10 entregas. Aqui o que acontece? Quando você roda esse módulo para fazer o cálculo, no script você tem que informar qual o cálculo você quer. Então eu quero fastest route. Você roda um script e ele gera uma tabela. Então provavelmente no seu caso você teria que criar 3 instâncias, uma mais rápida, uma mais eficiente, de acordo com as opções que ele tem lá, para você, porque ele não vai conseguir calcular em tempo de execução, por assim dizer. Você tem que fazer isso no script, ter preparado para poder utilizar. Se durante o dia entrar mais 2 entregas para aquele caminhão fazer, eu mando isso, e ele recalcula a rota. Agora, é sempre bom pensar, eu tenho visto também algumas situações onde o cliente ele quer uma coisa meio assim transacional, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado, porque sempre tem um delay para a informação chegar aqui. Então, quão atual vai estar esse dado para uma tomada de decisão? Né? Não é o Waze. Porque uma vez eu estava conversando com um cliente, ele falou assim, eu gostaria de ver, por exemplo, assim, deu um problema numa antena e eu quero saber que técnico está melhor posicionado para eu fazer o atendimento daquele chamado. Só que o que acontece? Eu falei, bom, onde está o dado desse técnico? Está num sistema tal, é atualizado a cada 10 minutos, e aí eu falei, então tá, até eu chegar no clique, essa informação já passou quase 1 hora, porque ele tem que baixar, tem que transformar, tem que atualizar. Vale a pena você tomar uma decisão com dado de 1 hora, 2 horas, onde está o cliente, né, o técnico? Às vezes o técnico já 2 horas já não está mais naquele local, se tomar uma decisão equivocada. Então, você precisa tomar um pouco cuidado com a parte transacional. Ele não é transacional para você, às vezes, real time, tomar uma decisão. Mas, às vezes, fazer uma análise no setor logístico, né? Até um exemplo que foi dado ontem, era uma transportadora, só que era carga que ela fazia por navio e ar. Então, ela fazia um estudo, emissão de CO2, ela tinha uma política de redução de emissão de CO2, então ela queria analisar qual rota emitia menos, se ela podia usar, por exemplo, navio, que era mais econômico. Então eles faziam uma análise
para uma tomada de decisão, mas não era uma coisa real time. Bom, então vimos aí o GeoAnalytics e o Plus. Agora tem uma outra opção que é o Local Map. O que é o Local Map? O meu cliente é uma empresa financeira, uma operadora, eu não quero fazer acesso externo para buscar os mapas, porque eu tenho política de segurança, é tudo bloqueado, as portas são bloqueadas. Então você tem a funcionalidade de comprar um adicional, onde você vai ter o Local Map instalado no seu servidor. Você atualiza ele periodicamente, essa informação dos mapas, mas você tem os mapas localmente na sua máquina. Então você não precisa fazer acessos externos, né? Você volta à limitação dos valores que era só do GeoAnalytics, você tem a funcionalidade do mapa, e todo o cálculo que a gente havia falado no Plus, ele volta para cá. Então, você na verdade aqui você tem só o GeoAnalytics, o básico que a gente comentou, com o Local Maps. Não tem, o Plus não está envolvido aqui, e você não consegue ter o Plus com o Local Map. Então, isso é claro dizer, ou você tem GeoAnalytics com Local Map, ou você tem GeoAnalytics com Plus. Mas você não tem GeoAnalytics Plus e Map. E eu não vou ter rotas aí, né? Porque eu achei do local. Não, aí para fazer o cálculo das rotas, você faz o cálculo das rotas aqui externo. No seu script você rodou as rotas, você tem os cálculos feitos. Aí quando você for usar os mapas, você não precisa ter a internet para calcular os mapas, e as rotas já estão numa tabela pré-calculada dentro da sua plataforma. Aí você só desenha no seu mapa. Ou vou ter que em algum momento do dia fazer um acesso externo para atualizar as rotas. Sim. Bom, agora pensando num cliente que tem um porte maior, quer fazer tudo, tem muita restrição de segurança, etc., foi criado o pacote Enterprise. O pacote Enterprise ele engloba o quê? Tudo localmente. Então você pega uma grande corporação, uma grande empresa, ela vai ter o mapa local, ela vai ter o cálculo da rota local, ele vai ter tudo local. Aí não precisa se preocupar com nenhum tipo de acesso externo. Eu não tenho nada na nuvem, é tudo instalado localmente. Então esse é um pacote para empresas que têm muita restrição de segurança, que quer ter tudo on-premise lá, né, uma caixa preta fechada para resolver todos os problemas dele. Logicamente, periodicamente vai ter que atualizar a parte de mapas, etc., mas ele não tem nenhum contato com o mundo externo. E existe uma funcionalidade opcional que não está ainda disponível para o Brasil, deve estar no futuro muito próximo, que é o geocoding, né? O geocoding, aí sim, é um serviço externo, onde você compra um pacote que engloba aí 1 milhão de transações por ano. Se o cliente quiser fazer mais, ele compra pacotes adicionais, que é o quê? Eu quero dar um determinado endereço, e pelo endereço ele me devolve a latitude e longitude do cliente, né? Então você faz essa transposição aí de dado só uma localização específica, um ponto específico, ele me desenha aquilo no mapa. Então é a parte do geocoding, que é uma parte opcional da plataforma, mas que ainda não está disponível no Brasil. Tem uma lista, acho que são uns 30 países hoje que são suportados com geocoding, né? E o Brasil ainda não está na lista. Então, para a gente resumir tudo que a gente falou aqui, ClickSense e o ClickView, eles têm lá um mapa, né? Aqui o ClickSense tem um par de mapas que a gente está acostumado a utilizar. Você tem o GeoAnalytics, que é um pacote, que tem a parte de visualização, e o GeoAnálisis. Eu quero ter um pouco mais de poder de processamento, quero processar arquivos maiores, etc. Fazer essa parte de cálculo mais dentro da minha própria máquina. Eu tenho o adicional, que é o GeoAnalytics Plus. Mas eu também tenho restrições de segurança. Você pode adicionar o Local Map para ter os mapas locais. Sempre lembrando que você tem Local Map com o GeoAnalytics, você não consegue ter Local Map com o Plus. Você pode adquirir um ambiente de teste, né? Tem também uma licença para uma máquina de teste que tem a mesma funcionalidade para você testar e desenvolver num ambiente apartado. E você tem o Enterprise. O Enterprise ele engloba tudo que a gente falou, inclusive a máquina, o ambiente de teste. Então o cliente que compra a licença Enterprise, ele tem o ambiente de teste, ele tem o Local Map, ele tem a funcionalidade de expansão que o GeoAnalytics Plus disponibiliza em termos de cálculo, de rotas, etc. Tudo incluído dentro do mesmo pacote.
E o geocoding, que é um opcional para as duas funcionalidades, só que ainda não disponível para nós. E ele vai ser vendido por quantidade de transações anuais. Onde eu consigo mais informações? Então, se você for no demos.click.com, você vai encontrar uma série de aplicações para diversas verticais utilizando o GeoAnalytics. Se alguém quiser fazer download, ver ou testar, tem aqui as demonstrações. Vários vídeos na área do community também estão disponíveis, com instruções, etc. Para o pessoal mais técnico, o QCC da Click, que é o ambiente de Continuous Learning, já foi atualizado com o GeoAnalytics. Eu particularmente assisti os vídeos, utilizei o material. Ele é bem autoexplicativo, fácil de aprender a usar. Ele aborda todas as funções que nós falamos aqui, mais tudo que está disponível no GeoAnalytics hoje, em termos de capacidade, ele faz parte do QCC. Então, eu estimulo bastante as pessoas que puderem utilizar o QCC como uma ferramenta para pelo menos um aprendizado inicial, para começar a sair fazendo os seus desenvolvimentos. A profundidade do QCC, ela é suficiente para a gente fazer um projeto com 100% de certeza? A pergunta foi se o conteúdo do QCC ele é suficiente para você desenvolver um projeto. Eu diria que dá para você, para 80% dos casos, eu, por exemplo, quando eu fiz esse projeto aqui do varejo, eu fiquei com algumas dúvidas, eu voltei no QCC para ver, porque o que acontece, tem muitas vezes, eu não lembro o que é esse parâmetro, por exemplo. Aí eu ia lá no QCC e vi o que ela utilizou, o que foi usado, então serve como um grande ponto de referência, para você ver o que foi feito, às vezes uma explicação. Por exemplo, o binning tem uma particularidade que aqui a gente pegou a cidade do Rio de Janeiro, então a área que eu quis calcular era relativamente pequena. O tamanho básico do binning é 150 km por 100, porque ele foi desenhado por default para uma área muito grande. Então eu fui lá no QCC, vi a explicação do binning, e lá ela falava, olha, a dimensão básica é 150 km por 100. Eu falei, não, se eu for usar isso na cidade do Rio de Janeiro, sei lá, poucos binnings ia pegar a cidade toda. Então eu fui lá e mudei os parâmetros para me representar. Mas aí eu fui descobrir vendo o QCC. Então ele realmente é uma ferramenta, pelo menos para dar esse kick-off, para você começar e fazer o mais básico, com certeza ele vai cobrir. Isso. Fora o QCC, existe um treinamento avançado ministrado pela Click de GeoAnalytics? Não tem nenhum treinamento específico de GeoAnalytics que a gente está oferecendo no momento, eu acredito que a parte de Virtual Classroom, que você pode se matricular, e aí é um curso de 2 dias, mas ele cobre todo o ClickSense, e ela fala de mapas e menciona um pouco do GeoAnalytics, mas num treinamento específico hoje não existe. Só o QCC. Só o QCC mesmo. Tá bom? Só sobre essa pergunta, nós temos uma área de educação, não é em inglês, não está disponível aqui no Brasil, mas se houver uma demanda grande, a gente pode fazer buscar conteúdos específicos, workshops específicos e oferecer para um grupo de parceiros. Tá? Não temos